vocês, Anthony, no canal Pilastra da Verdade, mais uma vez aqui. Grato sempre pelo apoio, sempre que eu faço os meus vídeos, eu agradeço aos meus inscritos, aos meus apoiadores aqui, que são pessoas racionais. Eu gostaria de falar o nome de todos, agradecendo pelo nome, mas são tantos, aí eu posso estar lembrando de alguém, esquecendo de alguém, então eu falo de uma forma geral que eu realmente sou honrado pelo apoio de vocês, ok? Por isso que o meu canal continua ainda, entendeu? Trabalhando nesta tese para ajudar pessoas a se libertarem desta mentira, que é a mentira religiosa. Esse vídeo eu vou falar de duas coisas importantes. Primeiro, eu vou falar sobre algumas perguntas que uns colegas religiosos fizeram para mim, as respostas que dei, e depois eu vou falar de novo um pouco sobre o caso live debate entre meu amigo Jason Ferrer e Osiel Soares. Porque o que eu vou falar agora também tem a ver com a questão Osiel. Primeiro, alguns colegas que eu tenho que ainda são religiosos, que eu os respeito demais, estão ainda nas denominações, colegas de infância, colegas também da juventude, deles que hoje são pastores, outros são evangelistas, cantores gospel lá na religião, na denominação de cada um. E um deles fez uma pergunta para mim, ou melhor, fez algumas perguntas, mas a pergunta que ele fez, que eu vou trazer aqui, essa pergunta e a resposta que dei, foi para mim algo que me chamou muito a atenção. Por conta disso, eu falei para ele que eu ia falar neste canal sobre a pergunta dele e a resposta. Até para ajudar vocês ateus que ainda estão engateando aí, realmente ter essas mesmas respostas quando um religioso perguntar para vocês. Porque é isso que eles vão perguntar de antemão, de cara. É isso que o colega meu perguntou para mim. Ele perguntou para mim o seguinte: ô Anthony, primeiro, quanto tempo tem que você se tornou ateu? Eu falei, declarado a público, tem menos de 1 ano. Porque o meu canal tem menos de 8 meses. Depois que eu me tornei ateu, não demorou muito eu abrir o meu canal. Mas que eu sou ateu tem mais de 2 anos. Ali mesmo no oculto, já sendo ateu. Antes de ser ateu, também eu tive um período diagnóstico, que é aquele que ainda tem uma dúvida da existência, da inexistência, enfim. Que antes de o cidadão se tornar ateu, primeiro ele se torna agnóstico. Ele fica naquela dúvida. Depois, sem dúvida nenhuma, depois de pesquisar mais, buscar nas fontes principais, e também depois de relembrar os acontecimentos negativos na vida dele dentro da religião, ele se torna de fato um ateu como eu me tornei assim. Mas a pergunta principal dele foi essa: ô Anthony, como é que pode um cidadão, um ser humano viver sem Deus na vida? Eu falei, vamos organizar a pergunta, porque a pergunta certa não é essa. Porque organizando a pergunta, eu darei a resposta certa. Ele falou, como organizar a pergunta? Que a pergunta não é assim. Como é que um ser humano consegue viver sem Deus na vida? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é assim. Como é que um ser humano consegue sem Deus na mente, na memória? Porque não tem nada a ver sem Deus na vida. A vida do ser humano é vida e acabou. Com Deus ou sem Deus. Não tem isso. É normal. Só quem não acredita que se viver sem acreditar em Deus, que a vida não é normal. Só quem acredita sim. Eu falei, olha, existem duas situações. A situação da pessoa que diz ter Deus na mente e a pessoa que não tem Deus na mente.
Eu falei, a resposta é essa, é viver em um paraíso totalmente literal, normal, que é o paraíso da liberdade. Isso é um paraíso. A liberdade é um paraíso. Aí ele disse, mas eu tenho liberdade. Eu digo, qual? Você tem liberdade? Você fica sem orar? Ele, não. Você fica sem ir na igreja? Não. Você fica sem o tempo todo agradecer a teu Deus por isso, por aquilo? Não. Então isso não é liberdade. Liberdade é você não ter direito de orar, de ir à igreja. Você vai se quiser ir para qualquer lugar para dizer que está ali cultuando, ter que adorar, ter que obedecer a pulso a uma divindade imaginária. Isso é liberdade. Se existir um local que você tem que estar naquele local, isso é prisão. Para mim é prisão. Liberdade é você acordar, trabalhar, desenvolver sua vida física, sua vida normal, sem precisar acreditar em nada disso. Porque você não pediu para nascer, mas você nasceu, tem que cuidar desta vida aqui. Esta vida. Então eu disse, o problema dos religiosos é que perdem um paraíso natural, que é o paraíso da liberdade, viver despido de crenças do mundo imaginário e ser livre, para acreditar em um paraíso imaginário, que isso nunca vai acontecer. Acreditar em uma vida após a morte e deixar de cuidar desta vida visível aqui e real e verdadeira. Aí ele disse para mim, ele disse, eu não consigo entender como é que um ser humano nasce acreditando em Deus, tantos anos, depois ele disse que não mais acredita. Eu falei, é muito fácil isso. Sabe como? Porque quando você acredita em Deus, você não acredita em Deus tão somente por acreditar. Você acredita em Deus porque enfiaram na sua garganta desde pequeno e te colocaram um medo. Se você não crê, se você não fazer a vontade, simplesmente você pode deixar de existir, vai acontecer algo ruim contra você. O suposto, o escurubiru que eles falam, né? O Satanás vai investir contra você. E se você morrer assim, você vai para um lago de fogo, de tormento eternamente. Esse é o medo que se coloca. Então, o ser humano que acredita em Deus desde pequeno, não acredita tão somente por acreditar, porque viu alguma coisa, sentiu alguma coisa, e a partir de hoje vou acreditar em Deus. Não. Foi enfiado na garganta dele aquilo. Mas quando ele começa a raciocinar de uma forma normal, de uma forma lógica, ele começa a entender que tudo isso é uma ilusão na mente humana. E eu falei, a vida sem acreditar em Deus é uma vida normal e natural. Porque tem pessoas que dizem assim, se eu não acreditar em Deus ou em um Deus, minha vida perde o sentido. Então essa pessoa fraca, é uma pessoa medrosa. E eu falei para ele, pois é, desde o dia que eu disse, a partir de hoje eu não vou acreditar mais nisso, minha vida melhorou muito. Mentalmente e de todo jeito. Eu encontrei liberdade até para pensar melhor, ideias na mente. E perdi o medo. Não tenho mais aqueles sonhos pesadelos, sonhando com demônio, com isso, com aquilo. Isso é tudo da mente humana. A mente humana que forma, joga para o subconsciente. Eu só sonho de coisas lindas, eu sonho voando. Eu sonho indo para capitais de outros estados. Eu sonho indo para outros países. Eu sonho fazendo estofados, porque hoje é minha área. Estofados diferentes. Eu acordo no meio da noite tendo ideias diferentes. Eu tento colocar em prática e minha vida vai levando assim. Então, é isso. Eu lembro que o Jason Ferrer fez uma entrevista a uma pessoa e na entrevista, olha só o que é a mente do religioso. Jesus falou assim, por que você acredita em Jesus ou em Deus? Foi mais ou menos assim. Ele disse assim, porque se eu não acreditar, eu não estaria nem mais aqui. Se eu não acreditasse, eu não estaria nem mais aqui, já estava morta. Ou seja, como se acreditar era uma obrigação, então morre. Ou acredita ou morre. E isso é uma mentira na mente humana. Você não acredita, você leva a vida normal. Todos os ateus vivem vidas normais, naturais, e vivem bem melhor do que colocar aquilo na mente o tempo todo. Então, é isso. Um primo meu, parte de mãe, antes de eu ser ateu, ele não era ateu, mas ele não tinha costume religioso. E ele tinha
as diversões dele na casa dele. Rolava um churrasco, uma cerveja, ele ia no São João, que a festa aqui do Nordeste é uma festa muito boa, carnaval, etc e tal. E eu chegava lá, eu era evangélico, estava ali na casa dele e ele dizia: e aí, irmão, vamos tomar uma cervejinha aqui, vamos brincar. Eu falei: rapaz, eu não faço isso não, eu sou crente, cara. Eu não posso não, isso é pecado. Pecado o quê, rapaz? Isso aqui é pecado. Aí tudo bem, hoje eu sou ateu, eu não sou contra nada disso, claro que eu sou contra tudo aquilo que extrapola. Eu sou contra drogas, eu sou contra qualquer tipo de coisa que danifica a vida humana, as pessoas. Eu sou contra tudo isso. Os álcool, se você bebe uma coisinha, aquela coisa, tudo bem. Agora, nada que seja em excesso para lhe prejudicar. Eles pensam que ateu é a favor de tudo que não presta, e é mentira. Isso é uma mentira. A gente é a favor daquilo que é bom. Enfim. Pois é, então olha só. Depois que eu me tornei ateu, ele se tornou religioso. Aí bota uma gravatinha, hoje ele lidera lá uma igreja lá com o pessoal, e vai para a igreja, e agora ele é o santo, e eu não. Agora eu sou do diabo, e ele é o santo. Claro que ele não falou isso para mim, mas é isso. Então, ou seja, houve uma inversão. Mas só que ele não sabe que hoje eu estou muito melhor do que quando eu estava lá. Muito melhor hoje. E ele fica entendendo por que ele deixou Jesus, por que ele deixou a igreja, e o porquê é esse. Liberdade tem que ter. Eu sou livre. Eu falo para as pessoas: sejam livres. É isso aí. Então, vocês que são ateus têm que ter essas respostas. Quando alguém dizer assim: como é viver sem Deus na vida? Diga: essa pergunta está errada. Como é viver sem Deus na mente? Porque Deus na vida, isso não existe. É Deus na mente, criado pela religião, colocado garganta dentro dos religiosos, e tem que viver com aquilo até o resto da vida. Porque tem muitos que não vão conseguir se despir. E se caso tirar da vida, tem deles que a vida perde o sentido. Perde o sentido. Não tem como viver sem Deus. Então, não conhece a liberdade da vida. É um paraíso que eles não conhecem. Agora, falando sobre, ainda nesse vídeo, agora eu vou falar sobre o Osiel e o Geison. O debate do Geison e o Osiel deu o que falar. Eu fiz um vídeo falando sobre o que aconteceu. Depois o Osiel fez um outro vídeo lá, achando que ele deveria explicar certinho, naquele vídeo dele, que ele ia explicar certinho, que ele não explicou na live. E depois ele disse: será que os ateus, depois de hoje... Você não disse nada. Você tinha que ter explicado o que você queria explicar na hora. Por que você não explicou na hora? Porque Jesus não deixou? Não. A sua explicação não dá em nada, Osiel. Porque não tem nada a ver, meu filho, meu amigo. Todo respeito que eu lhe tenho, tem nada a ver. Sua explicação. Então por que eu estou colocando você também aqui, falando de você aqui também, e desta live aqui, desse vídeo? Porque o meu colega que fez a pergunta para mim, na conversa eu falei para ele: eu vou mostrar uma live para você assistir, que é de um colega meu ateu, um debate com um religioso. Aí ele disse: religioso cristão? Eu falei: não. Ele disse que é cristão, mas ele não é cristão. Primeiro que não existe cristão dentro de igreja evangélica. Se vocês não sabem, não tem cristão. Cristão é aquele que acredita somente em Cristo. Mas se ele acreditar no Espírito Santo de Jeová, ele não é cristão. Sabe o que ele é? Ele é trinodiano. Você sabia disso? Por que ele é trinodiano? Ou trindadiano, não, trinodiano, que quer dizer acredita em um Deus trino, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então ele não é cristão. Ele é trinodiano. Essa palavra alguém falou para mim e eu aprendi. Nem sei se está certo, mas eu aprendi que quem acredita na Trindade é trinodiano. Não é cristão. Cristão é quem acredita somente em Cristo. Então, ele não é cristão. Ele é trinodiano. Ele acredita na Trindade. Então, eu disse: vai lá e vê a live dele com o meu amigo Geison. Sabe o que ele falou para mim? Eu vou assistir. Assistiu uns 15 minutos. Não teve coragem mais de assistir. Sabe o que ele falou para mim? Falou: aquele cidadão lá não é crente, não. Eu falei: o quê, rapaz? Tá louco? Crente, não é crente. Ele estava num debate com Jesus. Falou: nada, não é crente não. Eu olhei no rosto dele, eu tô vendo que ele não é crente não. Ele é um impostor, é um enganador. Não vou dizer aqui o nome de quem falou isso, estou falando que não foi eu que falei, não. Eu defendi o Osiel, eu disse: rapaz, é enganador nada. O cara abriu um canal para combater o ateísmo, que ele acha que agride a religião dele, agride a Bíblia.
Nada, rapaz, que nada. Crente que é crente não faz isso, não. Ele falou para mim. E nada, ele não é nada disso. Ele não é nada disso. Ele é um mentiroso, é um enganador, é pior do que vocês. Eu falei, vai lá, rapaz, no canal dele, se inscreve no canal dele, ajuda ele, porque até um tempão que ele tá lá, ele manda o pessoal compartilhar os vídeos dele, ninguém compartilha. Ninguém, são poucos. E tem lá menos de 300 inscritos, ele não conseguiu chegar nem a 400, 500. E ele precisa de um apoio, vai lá. Ele falou, o quê? Eu prefiro me inscrever no de vocês. E é totalmente religioso. Isso, eu só falei isso, sabe por quê? Porque, ó, Oziel, meu amigo, você tá sozinho nessa, cara. Você tá sozinho nessa. Nem eles, religiosos, acreditam nos religiosos. Bota isso na tua mente. Você fala, mas importante é ali defender o que é Deus. Só que Deus também não está contigo, porque ele não está te defendendo no momento de um debate. Ele não está contigo, te ajudando no momento de um debate, porque a gente viu isso lá. Você pode fazer 200 vídeos justificando a live com Jason. Você perdeu feio. Que infelizmente não era isso que eu queria. Eu queria que o debate fosse empate. Claro, eu sabia que Jason tinha uma capacidade, tem uma capacidade muito grande, mas eu queria que você respondesse as perguntas todas, dizer, pronto, pelo menos ele respondeu, mesmo sabendo que tudo isso é uma ilusão, uma lenda, essa crença não existe. A crença existe, mas não existe a realidade da coisa. A Bíblia não tem sentido nenhum, tudo que está escrito na Bíblia é uma distorção do que é certo. Se você espera Jesus voltar, sabe quando é que Jesus vai voltar, meu amigo? A quando é que Jesus vai voltar? No dia de São Nunca de tarde. Ou melhor, no dia 30 de fevereiro, entendeu? Do mês 13º. No 13º mês do ano, que não existe, só existe o 12º. Então é nesse dia que tu vai ver Jesus voltar. Eu desejo que você tenha muita vida e vida com abundância. Eu desejo, talvez eu não esteja mais aqui se você chegar aos 120 anos de idade. Quem sabe você pode chegar aos 120 anos de idade. Acredito que eu não vou estar mais aqui porque eu sou um pouco mais velho do que você. Entendeu? Mas o que eu queria, com 120 anos de idade, você tivesse lúcido, entendeu? E lembrasse do que eu falei há muitos anos atrás, que é agora que eu estou falando, que Jesus vai voltar, sabe quando? 30 de fevereiro, entendeu? O 13º mês de um ano. É isso. Sabe quanto? Nunquinha da Silva. Então não adianta você ficar defendendo isso não, cara. Não vai vir nunca. Ele não vem nunca. Não tem como. Vai chegar do que nessa terra. Primeiro que ele não existe. Deixando claro para você. Ele não existe. É tudo uma figura fictícia. É uma figura ali, um personagem fictício. Muitas histórias mentirosas envolveram a história de Cristo ali. Cristo, Jesus, pode até ter existido um histórico que tentou ser herói lá e morreu crucificado, cara. Mas nada disso. Não se comprova também que houve uma ressurreição só na Bíblia. Só na Bíblia. Eu não sei se você já assistiu alguns documentários. Tem documentários que mostram um cemitério da família de Maria, entendeu? Da família de Maria, daquela Maria e de José, e mostra os ossários de todos os parentes, inclusive o de Cristo, em determinado local. Eu já vi esse vídeo, está na internet. Que pode ter sido esse Cristo. Tudo isso, se você não sabe, até dentro de Israel, os judeus que estão em Israel, na sua maioria, não acreditam nesse Messias. Mas o brasileiro tem que acreditar, e você que não tem nenhum tipo de conhecimento histórico, que eu vejo que não, arqueológico, acredita, isso é só uma coisa que tem na tua mente. Fé. Tu tem fé. É isso que engana as pessoas. Fé, meu amigo. Só isso. Tu pode fazer 200 vídeos. Gosto demais de você. Acho que você é um cara muito humilde assim, o seu jeito de ser, mas infelizmente você está sozinho. Aí, para encerrar esse vídeo, eu vou cantar aqui uma música. Vou cantar uma música aqui que o pessoal costuma cantar nas políticas aqui. Fizeram aqui nas políticas, né? Nas eleições daqui. E essa música é um conselho para você, ô Zé, ó. Pula, 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 de cá. O povo tá pulando e não consegue parar. Fique você sabendo que o barco vai afundar. Pule você também, pule, pula, de cá. Cara. Você sabe. Se seu canal fosse um canal ateísta, você tava aí com muitos inscritos. Mesmo sendo simples aí na fala, na linguagem, entendeu? Sem ter assim uma formação acadêmica muito grande, mas mesmo assim, já tem canais de ateus aí no seu nível.
no seu nível acadêmico, mas já estão, ó, anos-luz na sua frente. Tá entendendo? Então não adianta, você tá vendo que você não tem apoio de religioso e nem desse suposto Deus, você não tem, cara. Aí fica um monte de gente aí só tirando um com sua cara. Aí você falou o seguinte: o que foi de comentários negativos depois do dia da live? Você sabe por que teve muitos comentários negativos que você acha que foram negativos a você? Comentários racionais, porque só quem comentam são pessoas racionais. Mas se os teus inscritos, pelo menos 50% dos teus inscritos tivessem comentado ao teu favor, estava empate. A pessoa 150, você tem quase 300, né? Comentando ao seu favor. Você não ia reclamar tanto disso. Mas por que comentaram? Porque olha só, presta atenção. Você nunca teve um público que você teve no dia da live com Jason. Você nunca teve um público. Mais de 8.000 pessoas já assistiram essa live. E no dia chegou a 800 assistindo ao vivo. Entendeu, Oziel? Você podia ter aproveitado aquele momento para mostrar realmente que você estava com a verdade. Você, infelizmente, não mostrou. Resumindo, para finalizar aqui, só para você ver, depois que aquela live aconteceu, volta ao seu canal e observa os inscritos que você teve depois da live. Porque é assim, passa a conhecer. Se tivesse tantos religiosos te apoiando naquele dia, você agora estava com 1.000 ou 2.000 inscritos. Por quê? Porque Jesus tem 15.000 inscritos. E mais de 8.000 pessoas já assistiram e continuam assistindo a live. Então observa. Então todas as pessoas que assistiram, mesmo sendo os religiosos, viram a sua fraqueza. Infelizmente, meu amigo, um abraço para você, um abraço para a sua família. Perdoe-me, eu não fiz esses vídeos para agredir você, mas só para esclarecer a verdade, que eu fui enganado lá, cara. Eu não quero que você seja enganado, continue sendo enganado. Eu fui enganado. Eu não sou melhor que você em nada. Eu só fiz acordar mais cedo que você. Acredito que uma hora você vai acordar e vai dizer: o Anthony tá certo. Porque você não acha apoio dentro da tua denominação, dentro do teu grupo. Você não acha apoio. Porque você mesmo diz 90% religioso e 2% ateu. Só que esses 90% não tem ninguém te apoiando. Tá vendo que você tá só. Aí você fala: mas eu tô só do povo, mas eu tenho Deus comigo. Deus aonde? Se na hora do debate ele não estava contigo, não te ajudou. Você não tem, você tá só, infelizmente. Mas estamos aqui, viu? Qualquer coisa, estamos aqui, de braços abertos, para apoiar mais um racional, viu? Um abraço.